Beam lights paint the skies, all because of you. Gente, vocês estão perguntando como é que eu tô. E eu tô na mesma. Estou na mesma, tá? Muita dor. Olha, pelo amor de Deus, contração atrás de contração. Tá super chato. Isso já. E eu nem posso, tipo, fazer exercícios pra induzir o parto. Porque faltam só 3 dias pro aniversário da Bela. Então, não posso. Mas, gente, já tá muito chato, muito chato. Eu acho que essa gestação é a gestação que eu mais tô sofrendo com dor nos pródromos. Mas eu acho que é porque é aquilo, gente. Como a própria obstetra fala. Quanto mais parto normal você tem, mais fácil vai ficando. Então agora meu corpo ele deve estar tipo assim, querida, eu só tô esperando o seu comando, entendeu? Eu acho que se não tivesse aniversário, essa menina já tinha nascido. Entendeu? Mas vamos ver, eu tô aqui, ó, segurando ela. Mas em compensação, menina, eu já não aguento mais sentir dor. Não aguento mais sentir dor. Eu até esqueci, gente, o que eu ia falar agora. Ai. Tá. Ontem, gente, eu tava com tanta dor que eu tava com vontade de vomitar. É péssimo. E também, tem isso também, sabia? Na hora do parto, quando você tá sentindo muita dor, tem muitas mulheres que vomitam de tanta dor. Nessa eu tô sentindo isso, só com os pródromos. Imagine na hora do parto. Ai, pelo amor de Deus, gente, eu odeio vomitar. Aí passar pelo parto, ainda ter a sensação do vômito, ai, nossa mãe, não vou aguentar não, gente. Nossa, eu odeio vomitar, gente, eu passei a gestação inteira. Nessa gestação, foi a gestação que eu mais senti náusea. Vocês não têm noção de quantas vezes eu segurei vômito. Porque eu odeio vomitar. Eu odeio essa sensação, sabe? Do corpo se espremendo pra expulsar o que tá no estômago. Nossa, dá muita gastura. Então ontem eu tava com muita vontade de vomitar. Ontem a dor vem, aí me dá uma dorzinha aqui em cima e dá essa vontade de botar pra fora o que eu comi. Vocês também me perguntaram se hoje as crianças vão pra escola. Gente, a gente vai levar, entendeu? Porque eu vi no grupo, não falaram nada de não ter aula hoje. Ontem chegaram a avisar, né, que era pra buscar as crianças mais cedo. Embora a gente já tava lá, né, eu cheguei em casa. Quando eu cheguei, a gente chegou em casa, depois de ter buscado eles, que eu vi essa mensagem no grupo. Mas eu já imaginava que eles iam liberar cedo, né, porque quando houve outro problema aí, eles também liberaram cedo, né? Eles sempre liberam cedo quando acontece alguma coisa. E eu vou levar a gente, porque como eu disse, aqui onde a gente mora, da nossa casa, vamos falar assim, da nossa casa para a escola deles, é um lugar que não tem essas badernas, sabe? Essas coisas assim. Então é bem de boa. Provavelmente eles liberaram cedo, mas pelos funcionários, né? Que provavelmente mora por aquelas bandas de lá, ou né, em alguma parte ali, em alguma dessas regiões aqui que estavam em conflito, né? Porque por mais aqui onde a gente mora não tenha essas coisas, a gente mora na redondeza que tem, né? Então tem pessoas que moram para esses cantos. Vocês estão perguntando sobre o salão de festa. Gente, a gente vai fazer a festa lá no salão mesmo, tá? Nesse mesmo dia que eu... eu até esqueci o dia, gente. Mas no mesmo dia que eu comentei com vocês o que tava rolando, o Henrique depois me mandou mensagem, né? Porque ele tava na rua resolvendo as coisas, falando que o rapaz ligou pra ele e pediu desculpa, falou ali, né, no calor do momento das coisas, pá, e pediu desculpa e que a gente podia fazer a festa normalmente no domingo. Então, a gente vai fazer, gente. A gente vai fazer porque a gente não quer estresse de ter que procurar outro salão em cima da hora, entendeu? Principalmente eu também, que ali a gente até discutiu com o Henrique, porque eu fiquei muito, não discutir com ele porque a culpa é dele. No caso, discutir que eu falo de ficar, né, estressada. Então a gente vai fazer lá mesmo. E vida que segue, gente, vida que segue. Até porque o salão que eu sempre faço mesmo não tinha data. Então, aí é isso, aí vai ser lá mesmo. E como o rapaz pediu desculpa, ele, né, enfim. É isso, gente. Eu não sou rancorosa, não. Eu sou uma pessoa estressada, mas eu não sou muito rancorosa, né? Então, é isso. Eu só fiquei meio assim que eu falei, vai ficar um climinha chato. Mas não vai, até porque ele não vai ficar na festa, né? Ele só vai entregar a chave pra gente, então vai ser lá mesmo. E tá tudo bom, até porque também o salão é muito bonito, gente. O salão realmente é muito bonito, bem grande, bem espaçoso. Aí vai ser lá mesmo. Aí é isso, aí agora eu só tô procurando brinquedos, né, pra colocar lá, porque diferente do salão que eu fiz o aniversário da Estela e do Pietro, esse não tem brinquedo, não tem área kids, né, não tem área de entretenimento. Aí a gente vai ter que contratar por fora, eu já tô vendo também, pra contratar logo, né, porque já tá em cima da hora, eu tinha esquecido desse detalhe, era pra me ter visto isso desde semana passada.
Mas eu esqueci dessa parte, porque como eu já tô acostumada com outro salão que já tem essas coisas, aí eu esqueci que esse não tem. Ai, gente, agora a Estelinha foi dormir. Coloquei ela pra dormir mais um pouquinho, né? Porque ontem ela foi dormir um pouco mais tarde. Foi dormir um pouco tarde, eu acho que ela tá sentindo, gente, a minha agitação, sabia? Porque toda vez que eu tô muito agitada, ela fica muito agitada. E desde quando eu entrei nessa fase de, eu posso parar a qualquer momento, eu tô muito agitada. E eu acho que essa agitação minha tá agitando ela. E daí ela tá indo dormir muito tarde, né? Então, como eu, sem querer hoje cedo, né, entrei no quarto e ela acabou acordando, aí eu coloquei ela pra dormir mais um pouquinho, porque toda vez que alguém acorda ela, gente, ela fica um porre. Mulher, né, gente? Ai, mulher, já desde pequenininha, já com os hormônios assim, sabe? Aí ela fica super de mau humor o dia todo. Aí eu coloquei ela pra dormir mais um pouquinho. As crianças no colégio. Aí eu vim pro quarto agora me arrumar que eu quero gravar, né, o videozinho da mala maternidade. Eu quero gravar bonitinho. E tudo isso, gente, é a minha terapia. Vocês ficam mandando mensagem: Jennifer, como você dá conta das coisas? Como é que você consegue dar conta de 4 crianças e não enlouquece? Por quê? Eu fiz uma rotina pra eles que eu consiga ter pelo menos ali 2 horinhas pra mim se dedicar, né, em mim. Então, por exemplo, quando eles estão na escola, tem das 1h30 até 5h30, sem as crianças, né? Todo mundo na escola, show. Aí é só a Estelinha. A Estelinha, ela tem a rotina de dormir pela tarde, né? Então, geralmente de tarde, ela dorme, por exemplo, essa hora e vai acordar lá para as 3, 4 horas da tarde. Ou seja, olha esse tempo que eu tenho pra mim. Jennifer, mas e a casa? Geralmente eu arrumo a casa, gente, de noite. Eu já falei pra vocês que eu sou da noturna, né? Eu gosto de fazer tudo de noite. Então, geralmente eu arrumo a casa de noite. Aí no dia seguinte a gente acorda, a casa já está organizada e como não tem criança pra bagunçar, fica arrumada. E daí eu acho também, gente, que tem uma vez que eu tava conversando com a seguidora, que ela virou pra mim e falou assim: gente, mas como é que você dá conta de tudo e tal? Eu só tô com um filho, tô enlouquecendo. Aí eu falei assim, primeiramente, eu não sou escrava do meu lar, da minha casa, porque eu enfiei na minha cabeça, eu tava ficando, eu não vou mentir pra vocês, gente, eu acho que é automático, realmente depois a gente se torna mãe, a gente casa, a gente... Parece que a gente realmente esquece da gente, sabe? Tipo, é bizarro. Mas quando eu percebi que eu tava me deixando muito de lado e quando eu me olhei no espelho e eu vi a situação que eu tava, né? Que foi principalmente lá naquela época que eu postei aquelas fotos pra vocês, que eu tinha 18 anos e pesava 38 quilos. Então, ali, gente, foi um choque de realidade muito grande, vou falar pra vocês. Ali eu percebi que eu tava sendo não só escrava do lar, mas eu tava, tipo, me maltratando, né? E eu não queria, sabe, que meus filhos me vissem naquela situação, porque na época eu já tava grávida do Pi. E eu tinha pensamentos como, mas pra que eu vou cuidar do cabelo? Pra que eu vou cuidar do rosto? Pra que eu vou me maquiar? Pra que eu vou comprar uma roupa bonitinha pra mim? Sabe? Chegou uma fase da minha vida, eu nunca contei isso pra vocês, que eu fiquei papo de 3 dias sem tomar banho, porque eu ficava pensando, pra quê? Sabe, que eu vou tomar banho, tipo, vou tomar banho agora pra que se eu não vou conseguir tomar um banho demorado, eu não vou conseguir relaxar, os banhos são sempre estressantes, porque eu entro no banheiro, tipo, literalmente abro o chuveiro e Maria começa a chorar me querendo, então, que na época eu só tinha Maria, né, então, olhando hoje, eu acho que eu já tava ficando depressiva. Porque eu não queria me cuidar, eu não queria tomar banho, eu não pensava em mim, sabe? Eu focava muito na casa, muito na Maria. E quando chegava ali de noite, que hoje em dia eu uso a noite como um autocuidado, né? Eu ficava pensando, pra quê? Pra quê, sabe? E eu ficava, pra quê? Pra que eu vou tomar banho? Pra que eu vou comer? Por isso que eu fiquei com 38 quilos, porque nem apetite eu sentia. Fora as outras coisas que eu tava passando também, que intensificou muito mais esse lado depressivo meu, né? Eu já falei pra vocês que eu tenho depressão desde muito nova, então eu acho que é assim, a depressão ela não tem cura, ela ameniza, né? Então ali, naquele momento ali também, depois de ter perdido a minha mãe em menos de um ano, então era muita coisa pra mim. Então, quando a gente se mudou, e foi quando eu me olhei no espelho e eu não me reconheci mais, eu falei, gente, eu tô acabada. E o pior, que piorou a minha situação, eu recebia muitas críticas. As pessoas viviam falando pra mim, nossa, você tá acabada, nossa, você teve filho.
acabou com você, olha essa cara magra, um palito, um esqueleto, e pipipipopó. Enquanto isso, falavam assim, enquanto o marido dela tá lá, ó, ficando gostosão, bonitão, aí ela tá ficando acabada, destruída, daqui a pouco ele troca ela por outra mulher. Sim, gente, eu li muita coisa desse tipo também, tá? Da pessoa falar que o Henrique tava ficando assim, tava ficando assado, e eu ficando mais acabada a cada tempo que passava. Então imagina, eu já passando por coisas em casa, aí já vivendo nesse... a casa, a maternidade me destruindo, né? Porque eu não estava conseguindo controlar aquilo ali, gente. Porque quando você se torna mãe e dona de casa, você consegue controlar para que isso não te destrua, tá? Porque se você perder o controle, isso vai te destruir. Por isso que muitas mães falam que se arrependem de ser mãe, entendeu? Porque elas perdem o controle ali do joguinho, e daí acontece o que acontece. Então, isso foi, sabe, assim... me broxando assim, sabe? Aí, como eu falei pra vocês, né? Naquele caos que eu vivia, quem me salvou, quem me dava motivos pra não desistir, porque, gente, eu tava literalmente ali à beira de uma depressão, assim, profundíssima. E no pós-parto, gente, é muito normal a mulher ficar depressiva, porque, gente, muda tudo, os hormônios, amamentação, a frustração, às vezes, de não conseguir identificar o que seu bebê tem, e principalmente mães de primeira viagem, né? É muito ruim. Então, imagina, tinha perdido minha mãe também, então, gente, assim, um mousse de coisas pra me ter uma depressão profundíssima. Mas, como eu disse, né, a Maria, ela sempre me salvou, porque eu sempre pensei, a Maria não merece sentir o que eu senti em perder minha mãe, e também a Maria não merece uma mãe triste, uma mãe infeliz, né? A Maria merece a melhor mãe do mundo que eu possa ser. Então, ali, antes de engravidar do PT, eu já comecei a mudar algumas coisas em mim, tentava, me esforçava, gente, mesmo não querendo, eu fazia. Aí, gente, dali por diante eu fui, depois que a gente se mudou da primeira casa que a gente foi morar junto, ali por diante eu já fui, né, como eu falo, acordando pra vida, me esforçando, mesmo não querendo, gente, eu fazia, porque é sobre isso, gente, é sobre mesmo você não querer, façam. Entendeu? Às vezes eu tô aqui triste. Vou me maquiar, mas aí eu fico pensando, vou me maquiar pra quê? Mas mesmo não querendo me maquiar, eu me maqueio. Aí no meio ali da maquiagem, eu já tô de bom humor. Eu já até esqueci o porquê que eu tava chateada, o porquê que eu tava triste, o porquê que eu não queria me maquiar. Eu esqueço, entendeu? Então, mesmo que você não queira, se force a fazer. Porque no meio do processo, você meio que vai despertar. Entende? E vai esquecer o porquê que você tava assim, você tava assado. Por isso que muita gente faz academia. Porque também é um lugar muito bom, né? Pra você, tipo, você que não tá bem, você vai lá e desconta nos exercícios. Além de gostosa, você ainda vai esquecer dos problemas. Então, basicamente, em resumo, gente, o que tava acabando com a minha saúde mental é porque eu tava me dedicando muito na camaria, muito dentro de casa e esquecendo de mim, né? Pois é. Aí o cansaço da maternidade e o cansaço, né, da carga de ter que cuidar da casa, cuidar de tudo, tava acabando com a minha saúde mental, né? E como eu não estava fazendo nada, nem pra cuidar de mim, e nem nada psicológico, né? Tipo, nada pra cuidar do físico, nada pra cuidar do mental, eu já tava enlouquecendo. Então, depois que eu percebi que eu tava enlouquecendo por conta disso, eu parei e falei, opa, vamos mudar isso. Aí eu comecei a mudar. Então, eu arrumo a minha casa, assim, que eu odeio viver na imundícia, eu já falei isso pra vocês. Eu não consigo ser produtiva, bagunçada. Inclusive, essa cama aqui bagunçada já está me dando agonia, né? Inclusive, eu já vou até dar um jeitinho nela. Limpeza também. Então, eu faço faxina uma vez na semana. Todo dia antes de dormir, dou um jeito na casa. E acabou. Então, é isso. Então, eu não fico mais presa. Sabe? De tipo assim, eu vejo muitas mulheres que, não consigo dormir se tiver um prato na pia. Eu não vou dormir na pia, eu vou dormir na minha cama. Então o prato vai ficar lá até amanhã, entendeu? Vai ficar lá. Porque às vezes eu faço coisas, né, pra comer de madrugada, né? Porque às vezes dá fome. Aí eu vou ficar, vou lavar? Não, eu deixo lá e vai ficar aí. Hein? Aí... mas já é neura, gente, vocês verem que já é neura, tipo, eu sempre tô arrumando alguma coisa, sempre tô fazendo alguma coisa porque já se tornou neura. Então, por exemplo, usei a escova agora, já está me incomodando o fato dela estar aqui. Já vou lá no banheiro, vou colocar lá. E se tiver alguma coisa lá pra guardar, eu já vou estar guardando, arrumando na sala.
se eu não me engano, o negócio de xuxinha tá lá. Eu já vou tirar também. Então, tipo assim, é automático algumas coisas. E é isso, amor. Entendeu? Então, por exemplo, essa cama aqui, ela tá me incomodando. Eu poderia muito bem arrumá-la antes de me maquiar. Mas eu soube querer, eu não quero. Então ela vai esperar eu terminar de me arrumar. Vai sim. Sim, marca. Porque eu tenho certeza que se eu pagar pra arrumar a cama, eu vou arrumar a cama. Aí eu vou perder a vontade de me maquiar. Aí mais um dia eu vou deixar de gravar as publicidades que eu preciso entregar e amar a maternidade. Por quê? Porque eu arrumei isso ali. Aí eu já desanimo, porque, né, tô no final da gestação, obviamente. Aí eu desanimo de fazer o resto das coisas, entendeu? Então, já me conhecendo muito bem, eu vou dar prioridade em me arrumar. Ah, mas é muito fútil. Tá bom. Então deixa eu ser fútil, mas ser fútil linda. Usando a base da MAC. Vamos levar a vida na esportiva? Sabe o que eu percebi também, gente? É que quando a gente leva as coisas um pouco na brincadeira, sabe? Na piada, as coisas ficam um pouco mais leves, sabe? Não tem um ditado de que... Não tem ditado nenhum, na verdade as pessoas não falam que brasileiro é um bicho engraçado, porque tipo, às vezes a gente tá vivendo num colapso, mas tá todo mundo fazendo meme, fazendo piada. Eu acho que é por isso que tem muitas pessoas que não enlouqueceu ainda, né? Porque a gente faz piada, a gente tem que fazer piada das coisas, sabe? A gente tem que ser menos... levar tudo... As pessoas romantizaram muito assim. Mas eu vou enlouquecer quieta. Não é sobre enlouquecer quieta, é sobre assim... tem solução? Tem. Então por que você vai se estressar? Não tem solução. Então por que você vai se estressar? Entende? Se tem solução, é só solucionar. Se não tem solução, não tem pra que se estressar. Porque também você se estressando, não vai, a solução não vai brotar. Então por que, menina? Ó, gente, tinha parado meio que... Era minha filha, gente. Eu tinha parado a make pra arrumar minha filha. Eu já tô rindo, onde eu fui chegar perto dela? Ó, gente, minha filha linda e arrumada. Para a mamãe trocou minha fralda, penteou meu cabelo. Eu quero não. Cara, já botei roupinha de frio, né? Porque os ar-condicionado tá tudo ligado. E ela tem dermatite atópica, gente. Aí, no frio, a dermatite ataca. E a dela já tá querendo atacar. Já tá querendo não, né? Atacou porque... como fala, tá muito frio, né? Não só por conta dos ar-condicionado, mas porque tá frio mesmo aqui no Rio de Janeiro, né? Bom, pelo menos onde eu moro, tá um ventinho bem gelado. Aí, a dermatite dela, ó, já dá as caras. Aí, hidratei bastante a pele dela e botei roupinha de frio. Aí, pintei o cabelinho dela também, né, gente? Porque eu tenho agonia de estar arrumada e as crianças não estar. Gente, e se eu ir parir assim? Que brincadeira, gente, brincando. Eu super iria, gente. Eu sou retardada nesse nível, sabia? Eu super iria. Meio que básica dessa. Esse olhinho, nada. Essa pelezinha natural. Oxe, toda natural. Aí eu vou passar, gente, esse sealer de Daisy Peroso. Peroso, tá certo. Ele deixa a maquiagem, menina, à prova d'água. Ele cria uma película que a tua cara fica até meio durinha, assim, que você tem que ir mexendo pra tirar o durinho. Ele cria uma película que faz a make durar muito. Foi esse negócio, esse sealer, que eu passei no meu chá revelação e eu chorei a beça e meu olho não ficou preto, porque eu fiz essa make aqui também no chá revelação. Vocês estão me perguntando muito se a bebê inventar de nascer na hora da festa. E na hora da festa eu acho que ela não vai nascer, porque a gente trabalha de parto, demora muito, né? Então, acredito eu, que no máximo que pode acontecer é eu entrar em trabalho de parto na hora da festa, né? Mas também, ao mesmo tempo, não, porque eu sou uma pessoa muito agitada, eu vou estar na adrenalina, então acredito eu que o corpo não vai relaxar o suficiente pra mim entrar em trabalho de parto. Eu acho que pode acontecer de entrar em trabalho de parto após a festa, que aí eu vou ter aquele sentimento de ufa, trabalho cumprido, aí eu vou relaxar, nisso de relaxar aqui pode acontecer. Mas se caso, gente, eu entro em trabalho de parto na hora da festa, eu vou estar ali calculando as contrações. Se eu ver que dá pra finalizar a festa de boa, eu vou ficar resistindo
cantar parabéns, mandar todo mundo embora e acabou, gente. Trazer tudo pra cá pra casa e me preparar pra ir pra maternidade. É o máximo que eu posso fazer.